todos Tá bem? nós, e só temos que agradecer que o nosso estudo possa permanecer na tua santa paz. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Muito obrigada. Lúcia, fala bem pertinho do microfone, que de vez em quando Tá falha. longe, é? Tá, peraí, deixa eu botar então aqui mais perto. Para poder. Se estiver longe demais, aí vocês falam, tá? Então, o livro é Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é número 11, Pureza. Foi uma reunião pública de 16 de 2 de 1959. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém como ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na Terra sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição de obsidiada, com que se mostrava na vida pública, No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro, que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe braços amigos até ao fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso, perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma. O brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puro para exaltar a glória de Deus. Muito lindo, mas agora você comenta. Por favor, porque é difícil essa página, hein? Eu comento? É você, ó, muito difícil, pelo amor de Deus. Tudo bem, Quem é puro aqui de coração? tudo bem, tudo bem. Tem ninguém por aqui não. Então, assim, vamos lá. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade também, interromper, fica à vontade. Senão eu fico aqui no monólogo, importante todo mundo falar.
Então, pureza de coração, chamados limpos de coração, são aquelas pessoas que a gente observa que a pessoa não tem maldade. Ela não vê maldade onde todo mundo vê maldade. Só que essa pureza é diferente da ingenuidade. Então tem muitas pessoas que não veem a maldade porque não vê mesmo. A pessoa não reconhece a maldade. Claro que por isso que ele não está falando aqui aquela pessoa que limpo de coração, de que não consegue detectar maldade. Não é nesse sentido, né? Tudo que é uma contrariedade às leis divinas, tudo que é uma contrariedade ao amor e à execução da sabedoria, certamente está em desacordo com as leis naturais divinas e geralmente está gerando muito problema. Então, não é no sentido de não perceber, é a pessoa perceber e compreender a origem. Então, em essência, aquele que tem limpo o coração, aquele que vive a pureza mais profunda, são aquelas pessoas que toleram as imperfeições alheias, que compreendem as imperfeições alheias. Olha o coração, como está o coração daquela outra pessoa. A pessoa não ama, a pessoa não busca sabedoria, não busca como melhor se portar, melhor agir, melhor pensar, melhor agir e reagir. Consequentemente, os enganos vão ser enormes. Mas tem uma particularidade da página que chama a atenção de todos nós, que realmente nos convida a observar o próximo de maneira diferente. Então, nós já compreendemos que nós temos obrigações para conosco mesmos, obrigações para com próximos e obrigações para com Deus. Nós já descobrimos isso, né? Pedir, buscar e bater. Então, quando você pede caminhos novos, caminhos que irão transformar o seu mundo íntimo. Então, você quer caminhos mais duros, caminhos mais dificultosos, caminhos que vão exigir mais da sua paciência, que vão exigir mais da sua brandura, da sua capacidade de produzir o bem. Então, Deus irá prover isso. Jesus nos conhece em detalhes. E existe todo um planejamento para que isso assim se desenvolva. Qualquer pedido fora desse bojo chega a ser estranho. É como se estivéssemos pedindo para ter sucesso nos problemas que mais geram agravos no nosso destino. Então, quando a gente alcança realmente a pureza de coração, ela não é só como enxergamos os outros, mas é como enxergamos a nós mesmos. Quando a gente olha para dentro e observa, puxa vida, eu tropecei aqui, eu tropecei ali, eu fui falar com o fulano querendo ajudar, acabei criando um problema, eu fui tentar fazer isso, Você começa a ver pelas suas próprias experiências que mesmo você, consciente total, que o seu mundo íntimo queria gerar um bem, você acabou gerando um mal. E você observa que isso é comum a todos, que não é só com você. Todos estão nessa mesma empreitada, nessa mesma escola de almas. Então, claro que o mestre, nunca existiu alguém com tanta pureza na própria alma. Não tem nem dúvida. E diversas pessoas costumam falar, não, fulano de tal era uma pessoa especial. Simão Pedro? Não, Simão Pedro era um espírito especial. Não era. Não era. Era bruto, violento. Tosco. Era basicamente um tosco. Literalmente tosco. Era bruto, ignorante. Tratava todo mundo asperamente. Então, se ele queria, mas era uma pessoa extremamente transparente, não vivia falsidades, tinha que falar na cara de alguém, falava e tal, mas não se preocupava em gerar o bem. Mas ao mesmo tempo, Jesus olhou para ele e sabia que dentro dele, que é essa visão que nós não temos, né? Olhou para dentro dele, ó, ele via Jesus, né? Jesus via Deus no espírito atribulado do pescador, semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou-o, ou seja, transformou esse atribulado em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Então, nós ainda não temos essa capacidade de olhar para alguém e falar assim, nossa,
Isso aqui é uma criação divina. O próximo é uma criação divina extremamente complexa e extremamente importante e oportuna. Pô, Maria de Magdala, né? Ou Maria de Magdala, ou Maria Madalena, enfim, como queiram chamar, mas ela é da origem da cidade de Magdala. Inclusive, essa Maria sofreu um problema gravíssimo, né? Na historiografia bíblica, houve um problema onde Magnus Máximos, que era um dos papas, ele foi fazer um discurso, ele confundiu a história de Maria de Magdala com aquela pecadora que ia ser apedrejada na praça pública. Então, cismaram que ela, a Maria de Magdala, que tinha sido pega em adultério, que ela era casada ou que ela estava se prostituindo. E ele começou a chamá-la de prostituta e ficou até hoje. Até hoje, em ambientes espíritas, ambientes... tudo quanto é lugar, vamos observar pessoas narrando e comentando Maria de Magdala, ou Maria Madalena, como sendo uma cortesã de luxo. Mas não era isso. Era uma pessoa como outra qualquer da atualidade, qualquer outra pessoa da atualidade, que tem muitas posses, muito recurso financeiro e está buscando a felicidade nos prazeres e na vida física apenas. Então ela ouviu falar de amor e ela tenta conquistar um amor que tem a ver com amor sexual, que tem a ver com amor afetivo e não dá certo. Aí ela tenta conseguir a felicidade de comer coisas extremamente gostosas, de beber vinhos, de não sei o quê, e não consegue. Então ela sofria um processo de obsessão grave, que era um processo de viciação. Todos os aspectos que ela era viciada da vida material, seja bebida alcoólica, seja comida, seja o que for. E tinham espíritos que estimulavam ela a ter essa vida. A ter essa vida extremamente materializada. Então só para a gente recordar que hoje Maria de Magdala é a mulher moderna. Eu falo isso para todo mundo, as pessoas... Não, Maria de Magdala era isso, era aquilo. Não, a mulher emancipada, sem depender de ninguém, com capacidade, com instruções, com tudo mais, é a Maria de Magdala. A estrutura social judaica é que classificava ela como sendo o quê? Uma pessoa que não mostrava os valores adequados para a mulher da época. Mas hoje é a mulher moderna. E muitas mulheres modernas buscam a felicidade na matéria. Busca a felicidade da matéria e acha que vão encontrar. Então, assim, não importa se é homem, se é mulher ou qualquer outra designação que você quiser dar. A busca pela felicidade é a mesma. E os enganos em buscar são os mesmos. Então, para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. Então, ela se mostrava o quê? Altamente prisioneira aos valores da matéria. E isso simplesmente colocava ela numa condição de obsidiada, né? No entanto, Jesus via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Nenhum discípulo teve essa honra. Nenhum discípulo teve essa honra. Ele apareceu primeiro para Maria de Magdala. A gente tem que começar a entender isso. Por que ele apareceu primeiro para Maria de Magdala? Porque Maria de Magdala deu uma invertida impressionante. Ela estava mergulhada em tudo quanto era vício, mergulhada em tudo quanto era prostração, tudo quanto era coisa alucinada da terra. Se tivesse que cheirar ópio, cheirar isso, cheirar aquilo, beber isso, beber aquilo, e se alguém falasse que isso ia trazer felicidade e ela conseguir experienciar um amor intangível, ela buscava. Então Jesus compreendia o que ia dentro daquele coração. Jesus compreendia que aquele coração estava sequioso, estava totalmente como um grande deserto do Saara, aguardando as gotas de amor. Ela não recebia amor de ninguém, as pessoas só queriam usá-la. Ela não conseguia ter a convivência de ninguém, as pessoas só queriam colar junto com ela para comer e beber. Não tem nada diferente da vida moderna, não. Só muda o tipo de embalagem.
Só muda o tipo de copo, o tipo de vidro, o resto é tudo igual. Em essência, são os mesmos valores. Então, naquela época julgavam mal ela. Atualmente não, atualmente totalmente normal. Você vai ver pessoas, mulheres, sentando numa mesa para beber, junto com todo mundo, gargalhar, buscar felicidade. É isso, a pessoa acha que aquilo ali é felicidade. Então Maria de Magdala já estava saturada. Ela não aguentava mais. Ela achava que aquelas risadas traziam felicidade. Passava o efeito do álcool, passava o efeito das amizades falsas. Todo mundo conhece isso. Não é exatamente uma amizade. É aquele momento de vamos ficar doidão juntos, né? Eu estou cometendo algo prejuízo para o meu organismo. Por favor, faça junto comigo para eu me sentir menos pior. E todo mundo participa daquele fenômeno agregado. Ela não aguentava mais aquilo. Aquilo não trazia nem sequer contentamento, quem dirá felicidade. Então ela vivia fugindo disso. E é claro, os espíritos desencarnados, que são viciados em bebida, são viciados em cigarro, eles fumam através da gente, eles bebem através da gente, através das nossas sensações. Você acha que vai estimular o quê? Para você parar? Para você buscar felicidade? Não, ele vai estimular a você mergulhar ainda mais nesse buraco. Por isso é tão difícil abandonar os vícios aqui na Terra, vícios ligados a esse tipo de dependência química. Você nunca está dependendo sozinho. Existem outros espíritos desencarnados que também são dependentes químicos. Claro que, por que Deus permite? Por que Deus fica permitindo que você seja obsidiado a querer beber ainda mais, a querer fumar ainda mais? Não, ele não está permitido para isso, não. Ele está permitindo para você aqui na Terra dar a virada. Você virar e falar assim, não, isso está me fazendo mal. Eu não devo buscar isso. Eu devo buscar outras coisas. E esses espíritos que estão ligados à nossa frequência mental irão buscar outras coisas junto conosco. E estaremos colaborando com aquela consciência que está desencarnado a sair daquele processo, a observar que não vale a pena. Aquele processo não está trazendo felicidade, não está trazendo nada, absolutamente nada. Está, ao contrário, afastando todas as possibilidades. Né? É muito difícil você conviver com um alcoólatra dentro de casa. Quem já conviveu sabe o que eu estou falando. É muito difícil. Então, a Maria de Magdala vivia sozinha. Sozinha. Ninguém queria ficar junto dela, não. Quem vai querer ter filho com ela? Pô, ela vive na Esbórnia com todo mundo. Até hoje é assim, né? Até hoje as pessoas falam isso hoje em dia. Não, poxa, você quer conseguir uma mulher para casar? Pô, você vai procurar num bar, você tá doida? A mulher que tá no bar não quer casar, ela quer ficar na Esbórnia, ficar na festa, buscar todas as facilidades e alegrias do mundo. Mas a gente sabe que não é muito bem assim. A gente enxergar as mulheres assim é uma falta de pureza da nossa visão. O que essa parte está convidando tira esse lado preconceituoso, esses preconceitos, conceitos anteriores. Tira esse conceito de lado e observa, vai lá, conversa com a pessoa, observa aquele coração e você vai perceber que ela está buscando a felicidade, a alegria, o contentamento como todo mundo. Só que ela também não sabe por onde caminhar. Então, ele via Deus naquele coração feminino. Então nós vamos observar vários momentos aqui em que ele fala claramente: toda criatura divina, e todos somos divinos, todos fomos criados por Deus, né? Lá na biografia, na historiografia bíblica, quando o povo lá, os capelinos, escreveram lá o Gênesis, e ele vai explicar como que as almas foram criadas, ele faz uma comparação. Quando Deus queria criar o princípio essencial da matéria, ou seja, o fluido cósmico universal, ele simplesmente falou, faça-se a luz. E a luz foi feita. Aí muitas pessoas falam assim, poxa, quando Deus falou, faça-se a luz foi feita, ele criou toda a matéria. Ei, mas luz não é matéria, né, gente? Luz é luz. Luz é luz. Então ele criou princípios essenciais, onde todos os filhos, todos os espíritos que foram criados teriam que trabalhar essa matéria. Deus não manipula a matéria. Nem 1 milímetro. Nem uma areia. Nem um grão de areia.
Deus não cria matéria, Deus não manipula matéria. Ele cria uma matéria essencial, chamado fluido cósmico universal. E deixa com que espíritos encarregados de N tarefas exerçam a vontade dele. Então todos os espíritos, quando lá na Gênese, lá na Bíblia, no Velho Testamento, lá no primeiro livro, nós vamos observar quando fala, não, Deus quando foi criar o espírito, ele teve que soprar continuamente. Claro que Deus não sopra, Deus não tem boca, né? Deus não tem boca, Deus não tem corpo. Deus é espírito, ele não é matéria. Assim como também nós não somos matéria, somos espírito. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que não há de criar o princípio inteligente, não há de criar quem sente, quem pensa, que é o espírito. Ele gastou muito mais energia. Ele teve que doar muito dele. Nós não somos parte essencialmente dele falando, né? Mas ele teve que botar muito esforço. O esforço foi muito maior do que simplesmente falar, faça-se a luz. Então lá é uma comparação para observar que o princípio inteligente que habita cada corpo físico, chamado de espírito, ele é extremamente importante. É tão importante que ele é capaz de refletir a luz divina em suas devidas proporções, que é aquela parte que a maioria não entende. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança, imagem é reflexo. Se é reflexo, você tem capacidade de refletir a luz divina. Então ele sabia que lá no coração de Maria de Magdala, ele via Deus naquele coração feminino, que estava ralado de sofrimento. Já tinha sofrido muito, já tinha depositado esperanças em vários aspectos da vida que não deram certos. Então a pessoa planeja e só sofrimento. O que ele fez? Converteu Maria de Magdala em mensageira da celeste ressurreição. Não é uma honra para qualquer um, não. Jesus deixa o corpo físico, deixa o envoltório físico, fica 3 dias. Jesus levou 3 dias basicamente para voltar a recobrar a consciência plena dele. Ou 3 minutos, né? Levou 3 minutos para recobrar a consciência dele plena. Vai até encontrar Judas, socorre Judas. E nesses 3 dias ele ainda não havia voltado ao Pai. Ele dá várias dicas de como o processo funciona. Nossa, Jesus ficou 3 minutos sem a consciência plena? Sim, 3 minutos. É um processo ligado ao planeta Terra. Ah, quer dizer que ele não animou um corpo especial, não? Não. Ah, então quer dizer que o corpo dele sangrava igual de todo mundo? E muito. Sangrou e muito. Não foi pouco, não. Então a gente tem que começar a compreender que, na verdade, nós já sofremos muito. E o que a gente adquire, a primeira percepção que a gente adquire? Eu quero ter a capacidade de enxergar onde tem sofrimento. Eu quero ter a capacidade de enxergar onde tem maldade. E a gente ficou experiente nisso. Estamos séculos fazendo isso. Você vê alguém fazer uma coisa de errado? Ia lá, fulano tá errado, hein? Ia lá. A gente não consegue enxergar o nosso. Mas a gente ficou feliz que já conseguiu enxergar o dos outros. Porque no passado, muito remoto, nem isso enxergávamos. Até pouco tempo, se a gente parar para pensar, várias pessoas iniciam certas iniciativas na sociedade, certas escolhas de convivência social, escolhas de como se portar no trabalho ou como for, por vezes uma escolha que vai gerar um desequilíbrio. E outras pessoas do lado não estão percebendo que é uma manipulação barata. E vai incentivar, vai apoiar. Não, fulano, você vai fazer assim? Poxa, que bom, vai ser maravilhoso. Lavando as mãos, né? Porque no fundo a gente não quer participar de todas as escolhas que todo mundo faz. A maioria quer virar as costas e falar assim, ele que se dane, se escolheu mal, ele que se lasque. Não é assim. Não é assim que Jesus aguarda a nossa pureza de coração. A pureza de coração é observar as escolhas equivocadas, compreender a origem, a gênese. Por que a pessoa está escolhendo assim? Por que a pessoa está escolhendo viver assim? Enganando, maltratando, usurpando, roubando, criando uma série de enganos. Então hoje vamos observar o assaltante de rua
que vai roubando de 100 em 100 reais, e o assaltante super sofisticado, que rouba os cofres públicos, que causa pilha, acaba pilhando, né, a máquina pública em prejuízo a inúmeros hospitais, escolas, todo o serviço de assistencialismo que o Estado, por lei, é obrigado a prover e acaba não provendo. Então, por vezes, nós mergulhamos em certos conceitos. A pessoa vai conseguir fazer uma transformação doida e vai implantar a felicidade para todos urgentemente. Então nós é que nos associamos a pensamentos desequilibrados porque a gente quer. No fundo, a gente quer que tudo seja feito rapidamente e de preferência por terceiros, não por nós mesmos. Ah, então está dizendo que tem pessoas mal educadas, eu tenho que ajudar a educar. Pessoas que são ignorantes, eu tenho que ajudar a gerar sabedoria. Pessoas que não amam, eu tenho que ajudar a gerar o amor. É óbvio, esse é o trabalho do Cristo. Ah, eu quero me chamar cristão, mas eu não quero ter o trabalho do Cristo. Eu quero me chamar cristão só para vestir camisa e ficar balançando bandeira para ele. Mas isso ele não precisa. Isso não ajuda em nada. Para falar a verdade, não precisa nem um pouco, porque o não executar o que a nossa consciência já possui de amor e de carinho é se afastar do trabalho. De quê? Qual é o verdadeiro trabalho? Libertar o máximo da condição divina que tem dentro de cada um de nós. É esse o trabalho. Então vamos observar o tempo todo ele falando. Ele via Deus naquele coração. Fez o quê? Converteu em mensageiro celeste da ressurreição. Em Simão Pedro, ele via Deus no espírito atribulado do pescador. O que ele fez? Transmutou, ou seja, transformou aquele coração em paradigma da fé cristã. Judas, tadinho de Judas. Judas somos todos nós. Nós somos exatamente iguais a Judas. Nós acreditamos que o poder material, o poder financeiro da Terra vai transformar o planeta. Quer ver? Eu vou transformar tudo em paz. Eu vou acabar com a miséria do mundo. A pessoa acredita, eu estou falando sério, a maioria das pessoas acreditam nisso, que a única fonte de sofrimento que tem na Terra é o sofrimento material. Aí quando você vai observar uma psiquiatra falando dos clientes que ela recebe, uma psiquiatra famosa que tem geralmente no YouTube, esqueci o nome dela agora, e a maioria dos problemas, pessoas com altíssimo poder aquisitivo, a consulta dela é mais de 3 mil reais, pessoa com altíssimo poder aquisitivo, 1 hora para falar com ela, para você chorar as mágoas, mais de 3 mil reais. 3 mil reais. Por que eu estou querendo dizer isso? Ela deixa claro, a maioria das pessoas que alcançou um certo equilíbrio financeiro, uma certa qualidade muito boa de vida, tem várias casas, tem vários carros, tem uma condição de vida muito boa, a pessoa está infeliz e entra em clima de perturbação profunda. Ela, como médica, publicou livros sobre isso. Ela não conhece a gênese, a origem desse processo. Nós já sabemos. Essas almas sabem que não estão conseguindo cumprir as próprias obrigações que elas se escalaram antes de reencarnar. Eu vou fazer as peças com Beltrano, eu vou promover a paz, eu vou promover o amor, eu vou me sacrificar pelos outros. Aí chega aqui e não quer fazer absolutamente nada. Quer fazer o que Judas queria fazer. Revolução. Então, todas as vezes que você tiver uma ideia de revolucionário, eu vou mudar o sistema, eu vou mudar o paradigma, eu vou transformar a humanidade e vou implantar a paz no mundo, as intenções de Judas eram boas. O plano de Judas era genial. O plano de Judas atualmente seria assim, exatamente o que todo mundo faz em política, em ascensão de carreira. Todo mundo faz exatamente o que Judas faz. É porque as pessoas não estão estudando Judas. Judas Iscariotes é aquela astúcia, aquela capacidade de criar sistemas e manipulações para você criar um novo padrão de equilíbrio, onde você vai estar se beneficiando prioritariamente. É isso que Judas tentou fazer. Judas fez o seguinte, olha, Jesus é um homem muito bonzinho.
ele não vai conseguir implantar o reino de Deus na terra. Porque Judas achava que era um reino material. Né? Já ouviu falar do reino, o reino de Salomão, o rei de não sei que da onde, pega toda a historiografia bíblica. Nossa, o rei Davi, nossa, que maravilha, milionário, tinha 20 mil soldados para matar, para roubar de tudo quanto foi lugar, de tudo quanto foi região. Ele achava que, poxa, né? Se Deus amparou essa consciência a desenvolver isso, a fazer essas maldades todas, por que não vai amparar agora? Deus amparou por algum acaso o rei Davi fazer maldade? É lógico que não, o rei Davi era uma besta quadrada. Roubou a mulher do capitão dele. Criou um clima hostil para criar um problema com uma outra região, porque ele estava cobiçando a mulher do cara. Botou o cara, não, você tem que ir chefiando esse grupamento de soldados para lutar contra aquele outro exército. Mas, Senhor, aquele outro exército é muito maior em número do que nós. Eu estou mandando, eu sou seu rei, você tem que ir. Ele fez isso só para pegar a mulher do cara. E aí vem aquele personagem do Velho Testamento que eu adoro, que é o Natan. Eu não gosto do rei Davi. O rei Davi é a experiência do que dá errado. É aquele que sempre esteve como focado no filho do diabo, ou seja, o filho do contra. Diabo não é uma figura fantasmagórica, é aquele que é do contra. Então, várias vezes o rei Davi se posicionou contra a paz, contra a harmonia, contra o equilíbrio. Ia lá e criava uma briga danada, e matava um monte de gente. Vou matar primeiro, depois eu pergunto. Então ele agia como todo mundo age aqui na Terra. Não tinha negociação, não tinha... Não, vou matar primeiro, depois eu negocio. Que ele vai ver meu poder. Vendo meu poder, então não podemos achar que são exemplos justos. Mas Judas, assim como todos os outros, conheciam essas histórias. E Judas sabia desses reinos. Bem, se Jesus vai criar um reino, temos que tomar posse do poder daqui da terra. E todo mundo imagina a mesma coisa. Olha, o mundo vai se transformar, sabe quando? Quando as pessoas de bem tomar posse do poder e exercer bem o poder. Aí o que você vai descobrir? Não tem pessoas de bem para assumir o poder. Aquele que não ama e que não tem sabedoria desenvolvida pelas experiências sucessivas de buscar a humildade, buscar a simplicidade, buscar a paz em todos os corações, buscar brotar Deus que está irradiando dentro de cada mundo íntimo de cada um. Se a gente não se despertar para isso, nós não vamos ajudar em transformar nada aqui no mundo. Nós vamos criar esquemas, estratagemas, para quê? Para negociação do quê? De benefícios, de alterações de estruturas de ordem e poder, mas que no final você tem que ser beneficiado, né? Então qual era o plano de Judas? Olha, prende Jesus. Quem prendeu Jesus foram os soldados do Sinédrio. Não teve nada a ver com justiça romana. Foram os soldados do Sinédrio. Prenderam Jesus. Tá. O que Judas pensou? Vamos agora articular uma revolta. Vamos tomar o poder contra Roma. Ainda tinha esse problema. Judas não estudava sobre Roma. Ele não sabia o que era Roma. Assim como nós também não sabemos. A maioria de cada um de nós aqui, a gente não compreende. Roma é um projeto do Cristo. Roma é um projeto do Cristo. Sim, a justiça romana é um projeto do Cristo. As pessoas querem continuar matando, roubando, fazendo isso tudo, não querem nem sequer atender os 10 mandamentos, vamos criar a justiça romana, não tem problema. César foi enviado para isso. Ele não era um espírito qualquer. Ele tinha autorização divina. A gente só vai entender isso quando estudar lá... Quando a gente parar para estudar um pouquinho mais sobre as revelações que Jesus passou para João Evangelista, né? Então, mas sem sair aqui do foco, qual foi o problema de Judas? Vou fazer isso tudo, vou fazer todo esse desequilíbrio. No final, o que Jesus vai fazer? Jesus vai ser constrangido a mudar a situação. E aí todo mundo vai ver o poder dele.
Quando todo mundo observar o poder dele, até os romanos vão se curvar diante dele. Então Judas queria usar até mesmo Cristo. Mas ele queria usar para o bem. E Jesus sabia disso. Que ele queria usar para o bem. Ele não queria usar para o mal. E, claro que com poder instituído, estabelecido, Judas negociou, né? Para ter uma posição de destaque nesse novo reino. Daí o pessoal do Sinédrio, não, claro, fulano. Pô, você é Judas. Iscariote, você é fera. Está tranquilo. E negociou lá aquelas 30 moedas de ouro. Né? Não é à toa que foram 30, né? Esse número 3 persegue. Então, nós vamos descobrir que lá no Apocalipse, que significa revelação, Jesus revela para João Evangelista como se transforma consciências. Então, quem autorizou a implantação quem autorizou a implantação do Império Romano foi o Cristo. E a gente não entende isso. Não, eu sou contra a justiça, eu sou contra a polícia, eu sou contra a justiça. Olha, você está indo contra Jesus, hein? Quem mandou implantar esse sistema, porque todo mundo quer desobedecer os 10 mandamentos, foi o Cristo. Ele queria que a gente começasse a pagar desde aqui agora. A gente se descobrisse desde aqui agora. Então é claro que Judas foi amparado pelo Cristo. Assim que Jesus deixou o corpo físico, passou aqueles 3 minutos, ele sai da região onde ele estava e vai até onde Judas estava. Judas estava em condições precárias, tão aprisionado ao corpo físico, uma condição praticamente de loucura. Judas não conseguiu enxergar o Cristo. Ele foi lá, ajudou a consertar o pescoço dele, porque ele já estava há 3 dias, né? Judas já estava há 3 dias sem conseguir dormir, ficando totalmente louco. Porque como ele... Geralmente quando você se enforca, né? Você pula de um lugar alto, você faz isso para poder quebrar a cervical, né? Quebrar o pescoço. Quando você quebra o pescoço, aí para de funcionar tudo e ocorre um enforcamento, você desencarna, mas aquilo que você lesionou no pescoço, você lesiona também no corpo perispiritual. Então Judas estava numa condição deplorável. E Jesus foi lá e amparou ele. Acertou o pescocinho dele, corrigiu aquilo tudo e ele conseguiu dormir e descansar. E, claro, ele continuou passando pelo problema de se libertar, do pior perseguidor que possa existir. O pior tribunal que existe. A nossa própria consciência. Você viu o que você estava fazendo. Você foi testemunha de você mesmo. Ninguém precisa te acusar. A consciência grita. O seu uniforme de trabalho tem um outro uniforme por baixo, tem uma nágua chamada perispírito. Ele é um dosímetro, ele captura todas as irradiações perturbadas que você gera. Não tem Deus, nem Deus se envolve com isso. Não vai ficar te julgando, não. Você vai estar numa condição deplorável e você vai querer se transformar. Mas Jesus sabia que ele ia trair. Jesus sabia desde o começo. Sempre soube. E não deixou de convidá-lo. Olha que incrível. Não deixou de convidá-lo. Porque ele sabia que naquela alma vibra uma essência divina. Ele via Deus. Ele, Jesus, via Deus em Judas. Ou seja, aquela alma inquieta do companheiro. Que os outros menoscabavam. Ele estendeu braços amigos até o fim da penosa deserção. A fim de que o discípulo distraído se entregou. Invigilante, ele foi invigilante, ele acreditava na transformação por revolução. E ele tentou criar um processo de revolução. E deu ruim, né? Deu muito ruim. O mesmo para Saulo de Tarso. Meu Deus, Saulo de Tarso, meu Deus. Perseguiu o cristianismo. Caçou cristão. Vários cristãos foram apedrejados, assassinados por causa dele. Por causa de Saulo de Tarso. Porque ele se achava o guardião da verdade. Que a lei antiga, ela tinha que ser guardada as 7 chaves. Mas Jesus veio e cumpriu a lei antiga. As pessoas que não entenderam. Mas ele achava que estava fazendo certo. Então você via uma nobreza. Jesus via nobreza de sentimentos e nobrezas de pensamentos de Saulo. Ele sabia que não era qualquer um. Mas acima de tudo,
Jesus preferia olhar o quê? Deus dentro dele. Ele via Deus, Jesus via Deus naquele espírito atormentado. Procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Jesus foi ter pessoalmente com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Gente, isso é profundo demais. Quantas vezes deixamos de ajudar e amparar as pessoas porque observamos o mundo, não temos capacidade de observar no mundo íntimo do outro Deus, que está no mundo íntimo do outro. Deus habita cada um dos corações, todos, sem exceção. A nossa incapacidade de enxergar Deus no próximo é a nossa total ausência de pureza. Então, se purificares, ou seja, se a gente se purificar a ponto, né, purificar o nosso coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, especialmente dentro de outro espírito. Lembra que ele soprou? Foi algo muito mais complexo do que falar, faça-se a luz. Pá, fez-se a luz. É algo muito mais complexo. Ele teve que botar muito mais energia, teve que botar muito mais empenho para produzir cada espírito. Então é óbvio que o mundo íntimo do outro é mais importante do que uma floresta inteira, do que um planeta inteiro. É óbvio que é mais importante. Mas a gente gosta de viver assim? Não! A gente quer que se dane o mundo antigo de todo mundo, que se dane o mundo íntimo de cada um, e eu quero o planeta só para mim. Não são poucos que pensam assim. Essa medida global de querer aumentar o preço de comida. Então, existem pessoas tramando isso em salas fechadas, como Judas. Temos que aumentar o preço de comida porque a população não para de crescer, meu Deus. Vão aumentar o preço da comida, vai morrer bastante gente, vai ter menos gente no mundo, vai ser mais fácil de viver, vai ser como há 20 anos atrás. Existem espíritos empenhados em fazer isso. Eles estão lutando contra o projeto divino. Eles cometerem o erro deles é natural. Agora, a maioria apoiar é doído, né? É doído de observar. Então a gente tem que tomar cuidado. Não é simplesmente observar a pureza no coração do outro, mas, pelo amor de Deus, não vai se filiar ou a passar a animar o mesmo pensamento desequilibrado e perturbado. Isso não é pureza. Não é pureza. Porque ele sabe que o campo daquela alma, ou seja, o ponto mais lindo daquela alma, que é a parte divina que está naquela alma, ele está cercado de um espinheiro de lamas que tampa a luz, impede de refletir luz. A consciência daquela pessoa está cheia de lama no espelho. Ela não pensa direito. Ela só pensa em maldade, só pensa em crime. Por quê? Porque ela está num espinheiro cheio de lama. Então é lógico que quando a gente tirar esses espinheiros e remover essas lamas, o que vai sobrar? O brilhante divino. Só sobra o brilhante divino. O brilhante divino é Deus, que está habitando naquela alma, por princípios de reflexo. Só que não vai ser automático, né? Ele tem que querer refletir luz divina. Não pode ser assim de graça, senão fica muito fácil, né? Então, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. A consciência dele vai querer operar na luz, vai querer operar no bem. Então nós temos que compreender a maldade e o crime, e não ficar revoltados e querer promover maldade e crime para apagar a maldade e crime. A gente não tem como apagar ou transformar a maldade e crime promovendo mais dificuldades. Então ele já dá a dica direto para a gente como devemos nos portar no mundo. Aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco. Ou seja, aquela coisa, né, um pântanozinho, em quê? Em um berço de pão. Ah, mas ele está falando fisicamente? É, também fisicamente. Pô, a pessoa pediu sua ajuda, você vai lá, mete a mão junto, cai dentro. E a entender que mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então é claro que surge. É claro que surge. A prova viva está aí. Sal de Tarso. É a lama pura, meu Deus. Era basicamente um pântano de ódio. Né? Quando Jesus aparece para quem leu lá o livro Paulo e Estevão,
Quem não leu, depois eu vou separar essa radionovela para a pessoa pelo menos ouvir. Ouve porque a história é linda demais. Né? Ele tá lá assim numa situação difícil, aquela perseguição implacável. Né? Saulo só vivia com vários soldados junto com ele. E ele, vou pegar Ananias. Ele resolveu, vou buscar Ananias. Não tem essa, Ananias agora agora ele vai se ver só comigo. Por que ele tinha uma revolta ainda mais profunda com Ananias? Ele descobriu que a esposa dele, a quem ele ia desposar, não chegou nem a ser esposa, né? Ia ser a pretendente, né? No caso, a pretendente de Saulo, teve contato com o evangelho através de Ananias. Ele dá uma surtada, né? Poxa, eu tô perseguindo os cristãos e agora a minha noiva vira cristã? Deu ruim, não posso nem me casar com ela. Briga com ela, maltrata ela até fica doente e desencarna. Então o que ele faz? Beleza, vou pegar esse Ananias vai ver só, e vai para Damasco, para pegar Ananias. As pessoas esquecem isso da história. Ele estava indo atrás de Ananias para matar realmente Ananias, esganar ele com as próprias mãos. Só que aí no caminho aparece o Cristo e ele fica cego na hora, cai do cavalo e fica cego na hora. Ou cai do camelo, do cavalo, não importa do que ele caiu. Importa que ele caiu no chão e ouviu a voz do Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí estava a prova viva que ele estava errado, né? Ele se ajoelha e fala: Senhor, que queres que eu faça? Vê se ficou, ai meu Deus, eu persegui, ai meu Deus, eu matei um monte de gente, ai meu Deus, o que será de mim? Não. Ele descobriu o que era para fazer, descobriu que estava errado. Caramba, não é que eu estou errado? Então, o que é para fazer, Senhor? Estou a postos. Porque era essa a vibração da essência de Paulo. Ele era entusiasmado, ele sempre queria defender a lei de Deus. Ele era vaidoso nisso? Ainda bem. Se não fosse, ele não defendia nada. Ele não vai ter glória nenhuma. Se não vai ter glória, quem procura isso? Ninguém procura. Então é claro que ele procurava por vaidade, era extremamente perverso, por ser um coração muito duro e inflexível. Ele não entendia a lei de amor, não conseguia compreender. Quando as pessoas falavam amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, como é que o pessoal de antigamente entendia? Né? Lá do judaísmo. Eu tenho que amar a Deus, ficar fazendo um monte de processos para agradar a Deus, e o próximo são as pessoas onde eu nasci. É o grupamento onde eu nasci. E eu tenho que só amar esse grupo. Acabava sendo perverso com quem ele achava que não era desse grupo. Esse é o ponto. Esse é o ponto cabal. E a lei não é essa. A lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus, você não pode aborrecer a obra divina. Então você tem que amar o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. É óbvio. A criação de um espírito, o ato de criar um espírito, não foi de extremo sacrifício para Deus. Ele teve que botar muita, mas muita força para poder fabricar um espírito, para construir uma consciência. Ele não teve que fazer isso. A gente não entendeu isso lá na Gênesis. É óbvio que é extremamente importante o próximo. E é parte da obra divina. E a obra mais importante, mais valiosa da humanidade são os espíritos. Planeta é destruído e aparece outro a cada minuto na galáxia. Toda hora surge um planeta e nasce outro. Toda hora morre uma estrela e nasce outra. Isso não é novidade para a gente na atualidade. Então a gente entendeu que esses princípios materiais não é o mais importante. Senão não tinha esse processo de reciclagem. Agora, a essência espiritual é eterna. Não vai deixar de existir. Depois que ele não criou para depois destruir. Ele criou para permanecer para sempre. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. E viverão para sempre. Ninguém vai deixar de existir. Então nossa consciência vai continuar, mas ele não sabia disso. Então ele continuava na defesa dos próprios caprichos. E todos assim continuaram. Bem, então já falei demais. Vamos parar. Vamos lá. Vamos então para
Vamos ver se a gente mantém a pureza. Temos que manter, não tem jeito. Não tem jeito, temos que manter. Porque como é que você vai ver a Deus? Aí a segunda frase faz sentido, né? Porque eles verão a Deus. O que? Vai encontrar com Deus? Ué, Deus não é físico. Deus não é corpo físico. Você vai ver Deus no próximo. Você vai ver Deus. A imagem que você deixou pra gente no outro estudo foi dessa questão de Deus estar em tudo, né? Em torno de nós, em todos os fluidos, né? Nós estamos mergulhados em Deus, né, Tosélio? Sim, com certeza, mas ao mesmo tempo, aonde brilha a essência maior de Deus? É em cada consciência, é em cada parte fundamental espiritual, que ele colocou o máximo de empenho para criar. Então é na parte espiritual. Né? Deus não é matéria, Deus é espírita. Não podemos achar que ele se empenhou ao máximo para construir planeta. Porque não foi esse, não é isso. O planeta Terra, você está vivendo. Ah, o planeta Terra é tão lindo, tão maravilhoso, né? Tão bonito, coisa do sol, da lua, das marés. Pô, tão fantástico esse projeto. É um projeto do Cristo. Você está vivendo na capacidade criativa do projeto planetário que o Cristo exerceu quando ele já era espírito mais do que puro. Quando ele já era espírito muito mais do que puro, já era Cristos. Já era Cristos, ou seja, um nível muito superior ao espírito puro. Ele participou da criação do planeta. Implantou leis divinas na lógica do planeta. Nossa, mas eu acho tão bonito ver colorido, sentir o cheiro das flores. É uma criação. Quem escreveu esse código foi o Cristo. Quem ajudou a desenvolver ele e espalhar pelo mundo foram outros espíritos. Você está vivendo na criação mental do Cristo. É isso que a gente tem que despertar. Já está dando a hora, você abre nossa outra sala. Sim, abro sim. Então vamos lá. Vamos lá. Ó, vamos lá, só pontuar aqui o seguinte. Né, quem tiver com o livro em mãos, quem tiver com o livro em mãos, né? Estamos no ESD, tomo único. É o módulo 6, roteiro 3. Deixa eu voltar aqui para poder registrar aqui o tomo e tal e o módulo. Então, olha, vamos lá. ESD, né? Estudo sistematizado da doutrina espírita. É o tomo único, módulo 6. Módulo 6 tem o nome Obsessão e Desobsessão. E agora no roteiro 3, estamos estudando obsessão e enfermidades mentais. Só para a gente pontuar. Agora estamos nos subsídios. Tá ok? Ainda não entramos em nenhum. Ainda estamos em subsídios. Né? O assunto é extremamente complexo. Então, só para retomar aquele do pensamento em menos de um minuto, senão a Ana vai brigar comigo. Então, olha só. A página, o estudo, está deixando claro para todos nós. Podemos afirmar que 90 em 100, ou seja, 90% dos casos de loucura, 90% dos casos de loucura, excetuando, ou seja, tirando de lado o que é de ação microbiana, ou seja, micro-organismo ligado a sífilis, a AIDS, que realmente se instaura no cérebro em estágios mais avançados. Quando digo estágios mais avançados, a pessoa às vezes contraiu e não sabe, né? Tá com aquele vírus. Ele não se transformou numa doença visível, mas a pessoa está convivendo com aquele micro-organismo. No último estágio, muitos anos depois, ele se instaura no cérebro, na massa cinzenta do cérebro, desse transdutor chamado cérebro. E aí sim pode ocorrer, né, a chamada loucura de percepção, né, que eles chamam loucura ligada à parte da massa cinzenta por estar convivendo com esse micro-organismo. Então ele está deixando claro, excetuando esses casos. Então vamos falar que 90% dos casos de loucura, excetuando esses outros, que são essencialmente físicos, uma loucura promovida por uma ação física, 90% começam nas consequências das faltas graves que praticamos. A nossa consciência, ou seja, nós mesmos, sabemos o que fizemos de errado. Como falamos na página inicial. Nós somos testemunhas oculares de tudo que aconteceu. Não precisa ninguém te acusar.
Você estava lá, você viu que estava errado e você mesmo assim quis fazer para ter benefício próprio. Não tem problema nenhum, você vai ficar com essa falta grave. Então começam nas consequências das faltas graves. Começam. Isso não quer dizer que é 100% tudo, né? Começam nas consequências das faltas graves que praticamos. Então, tínhamos uma inteligência incrível, uma capacidade cheia de ideias mirabolantes para criar um monte de desequilíbrio. Mas não foi para isso que essa inteligência te foi ofertada. Não foi essa capacidade de inteligência emocional, não foi para isso que você está animando. Você está animando para produzir o bem, para trabalhar em nome do Pai, né? Para poder trabalhar em benefício próprio. Então, como é que eu posso dizer? Esse dilema, esse contraste entre viver a plenitude da lei de progresso e viver aqui na Terra se maltratando, escolhendo faltas graves, é que gera a essência, o início, o ápice inicial do processo da loucura. Ok? Então, já repassamos isso aqui. E aí adentramos na semana passada num outro esquema de loucura que existe, né? Desse início das consequências das faltas graves, que é o início são as consequências dessas faltas graves, né? Que geram deploráveis reflexos, né? Ao longo do caminho, inclusive de outras pessoas. Dependendo do que você fez, o impacto é gigantesco. Então, existe um outro problema. É aquele momento onde você cria preocupações onde não deveriam existir. Você começa a ficar sempre preocupada, começa a ficar aquele lado meio psicótico em relação a alguns assuntos. Então a pessoa vai falar sobre ciência, é o psicótico da ciência. A pessoa vai falar das artes, é o psicótico das artes. Então, embora aqui ele esteja falando, as ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes, ou seja, você consegue frear o processo de ideias psicóticas, de ideias fixas. Mas mesmo assim, a pessoa cisma de criar uma ideia fixa. Aí começa a falar que tudo na ciência, que a ciência é o pilar da vida, que não sei o quê. A pessoa começa a entrar num processo degenerativo, com uma preocupação demasiada, com uma ideia fixa, adoecida. A pessoa não consegue falar de outra coisa. A pessoa não consegue pensar em outra coisa, se não for aquela ideia fixa. Que pode tanto ser dos espíritos, em quem com eles se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, de uma maternidade, de um sistema político-social. A pessoa começa, só fala disso. Não, porque isso vai acontecer isso. Porque, olha, eu tenho que proteger esse sistema político. Olha, eu tenho que proteger esse sistema social. Olha, eu tenho que... E a pessoa entra num processo de preocupação adoecido. Adoecido. A pessoa só fica prisioneira daquilo ali. Então, isso se manifesta em vários lugares. A pessoa, por exemplo, é um aficionado doente com relação ao time de futebol. Aí o time da pessoa perdeu o campeonato. A pessoa chora copiosamente, como se alguém tivesse arrancado um braço da pessoa. Gente, isso já é uma pontinha de loucura criada pelo próprio espírito. A pessoa está super preocupada com o time. A pessoa está super preocupada com os espíritos, com Deus, com os anjos, com o diabo, com a fortuna, com o poder, com a arte, com a ciência, com o sistema político, sistema social. Ela está criando problema onde não existe. Provavelmente o louco religioso se houvera tornado um louco espírita se o espiritismo fosse sua preocupação dominante. Aí vê aquele louco religioso fazendo um monte de doideira, se auto-imolando, se chicoteando, fazendo um monte de doideira. Tá, mas se ele fosse espírita e ele estivesse seguindo algum princípio espírita, ele ia pegar os princípios espíritas, ia levar ao extremo e começar a fazer um monte de doideira. É isso que a página está falando. Cuidado. Organiza os seus pensamentos. Sempre alimente o corpo físico, mas sempre alimente a sua consciência com pensamentos bondosos, com sistemas de lógicas que produzam realmente o bem. E que te dá a sensação de um bem realmente constituído. Senão, só cria loucuras, né? Então, retomando, continuando. Podemos dizer, então, que, excetuados os casos puramente orgânicos,
Tirou os casos puramente orgânicos. O louco é alguém que procurou forçar. É alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre, por indisciplina ou ignorância. Deixa eu só marcar aqui, desculpa aí. É interessante a não aceitação também de de algumas situações na encarnação também leva a essa doença, né? Isso pode detonar o clique para a loucura, então, né? mas aqui, escrever por indisciplina ou ignorância, só quem ama é capaz de enxergar isso. Por isso que eu não gosto desses termos para falar dessas pessoas. Não gosto. Entendi. Não gosto, tanto é que eu não gostei nem lá do começo do texto. Lá no começo, a pessoa escreveu da mesma maneira. Isso aqui, quem já ama, o Cristo pode olhar para a pessoa e falar: ah, tá vendo? Ele não está aceitando a disciplina. Ele está ignorando os princípios educativos. Porque Jesus ama profundamente. E enxerga a essência divina nas condições mais nobres. A gente ainda não está nesse ponto. Então, assim, classificar como indisciplina e ignorância, isso é para quem já ama. Quem não ama não deve fazer isso. Ah, eu vou ficar caçando quem é indisciplina, quem é ignorante, quem é isso, quem é aquilo. A gente não pode fazer isso, tá? Isso aqui é para quem escreveu. Porque não tem aquele olhar de amor e caridade, né? Exatamente. O nosso objetivo não é ficar caçando quem é indisciplinado, não é ficar caçando quem é ignorante. Tá? Eu só queria deixar isso claro. A pessoa resumiu aqui rapidamente, para não ficar muito texto, mas ela deveria ter elaborado aqui um pouco mais e ter falado: olha, é que na verdade pode ser uma resistência, pode ser dele querer ignorar a verdade. Então, mas a gente não tem como avaliar isso. Você não tem como pular dentro do mundo íntimo do outro e saber como o outro se sente. Isso, a gente não tem como fazer isso. Ainda mais que nós também não temos esse poder de modificar o que o outro sente, né? Então, mas por exemplo, você vê o Cristo, né, da página inicial, sobre a pureza. Sobre a pureza. Ele sabe que cada essência, cada espírito é uma luz divina. Tem reflexo ali de Deus. Ele tem certeza absoluta, não é dúvida para ele. Para a maioria de nós ainda é dúvida. A gente oscila. E aquela pessoa que fez aquele monte de maldade, e aquela pessoa que fez isso, fez aquilo, e sei não, acho que não presta não, hein? E, né? Nossa, você vê as pessoas, né? As pessoas falando de Roma. Nossa, Roma é horrível. Roma é isso, Roma é aquilo. Você fica, mas não entendi, cara. Mas Roma foi autorizada por Jesus. Você está dizendo que você entende mais do que Jesus? Acho engraçado o que acontece, cara, no mundo. Uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou assim: eu odeio a polícia, eu odeio a força policial, que eles são violentos, porque ele bate no mais fraco, que não sei o quê. Eu falei: olha, eu acho que você não precisa fazer um experimento para entender como funciona o mundo. Você não precisa pegar um abaixo-assinado, todo mundo assinar na sua vizinhança: olha, nós não precisamos da polícia aqui. Qualquer coisa que acontecer aqui, a gente se vira. A gente vai conversar com o assaltante, a gente vai transformar o assaltante, o assassino, o estuprador. Fica tranquilo, eu estou capacitado para fazer tudo isso. Tá mesmo? Mas então faz, ué. Faz o abaixo-assinado, libera o quarteirão inteiro, menos um quarteirão para a polícia vigiar. Quando bater um assaltante, um estuprador, um assassino, um psicopata, você vai brilhar a sua luz nele e ele vai virar luz. O que a gente vai perceber? Não é assim tão simples. Não foi assim tão simples com Jesus. Jesus falou para os discípulos: vocês não devem ir pregar para os gentios. Por quê? Porque os discípulos não estavam preparados para observar e vivenciar as loucuras que os gentios faziam socialmente. Os gentios transavam pela rua. Gentios eram aquelas pessoas que não estavam sobre as leis mosaicas. Não respeitavam religião, não respeitavam a família, não respeitavam a propriedade, não respeitavam absolutamente nada. Jesus sabia da selvageria em que cada um deles viviam. Jesus sabia, não adianta, não viva, cuida, não vá lá, vocês não vão dar conta. Vocês vão se perturbar.
É a mesma coisa que a gente está vivendo hoje em dia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Pessoas estão viciadas em produzir o crime, você vai ficar estudando essa mente um maior tempão e não vai entender. Ela sente prazer em provocar o mal no outro. Ah, mas ela está ignorando que o objetivo dela é produzir a bondade. Cara, mas tu vai ver a historiografia daquele espírito. Às vezes ele foi uma criança que teve que, para comer, ficar catando resto de gente, resto de armas, em grandes zonas de batalhas. Era comum antigamente você fazer isso. Tinha uma batalha entre dois grupamentos, um matou o outro, sobrou um grupinho que se chamou vitorioso, se é que dá pra chamar isso de vitória, né? Morreu um monte de gente por ambos os lados. Aí o que você faz agora? Ué, tem que recolher a arma, espada. Pô, mas estamos cansados. Ah, manda as crianças. Cada arma, tem um monte de criança aí sem pai, sem mãe. Manda as crianças, eles vão catando lá. Ué, mas ele ia catar às vezes a espada de alguém, o cara tava vivo ainda. Olha só filme de Hollywood que tem esse negócio de que um dá espadada no outro e o cara desencarna automaticamente. Vida real não é assim, não. Você dá uma espadada, o cara fica se estribuchando no chão um tempinho. Dependendo de onde acertou, fica um bom tempo ainda encarnado, sofrendo aquela angústia ali do corpo físico. Aí o que você fazia? Mandava a criança catar aquilo ali. A criança pegava a espada, o outro fazia força contra, ele saía matando para poder comer. Ele saía matando para poder comer. Então você não tem ideia o que é reencarnar como criança, tendo que assassinar outros para poder comer, porque não tem mais ninguém no mundo para te vigiar e cuidar de você. Mas Jesus conhece essa história. Jesus sabe como essa consciência ficou altamente fragilizada e altamente contaminada com essas experiências. Ele sabe disso. E trata com maior respeito. Respeita a história daquele espírita. Porque ele passou por dores que a maioria não consegue nem imaginar. Nós temos que ter essa consciência. Existem espíritos que passaram por dores que nem no maior devaneios de cada um de nós a gente vai conseguir criar, sentar e escrever uma história sobre o sofrimento que essas pessoas passaram. Ah, mas depois ela reencarnou como psicopata. Quer continuar assassinando as pessoas. Ela acha natural. Ela, para comer, ela tinha que assassinar. Chegava lá, entregava lá. Obrigado, ganhava pau de comida. Então, o que isso provocou nessa consciência não foi uma ignorância. A gente tem que acordar para a realidade. Não foi uma ignorância. Não foi uma indisciplina. Foi o que ele viveu de verdade. É isso que a gente esqueceu. Foi o que ele viveu de verdade. Ah, mas está reencarnando muitas pessoas que são viciadas em sexo, que são altamente perturbadas em sexo, né? Quer fazer sexo com criança. Meu Deus, há 3 séculos atrás, você casava com crianças de 12 anos. Era normal na Europa. Você vai falar que o europeu era perturbado? Você não vai falar isso, né? Você tem que falar bem do europeu. O norte da África, coladinho ali em cima, fazendo ali fronteira com todos os outros países que são chamados super desenvolvidos, tinham pessoas ali que tinham reinos que tinham um harém com mais de 1 milhão de mulheres. Então, assim, são equívocos profundos que essas almas foram desenvolvendo, que se tornaram hábitos. Por isso que eu não fico chamando simplesmente de disciplina, ignorância. Eu só estou fazendo esse parênteses para poder me explicar. Você vai falar assim, pô, você está discordando do texto. Não estou discordando do texto. Não estou discordando do texto. Claro que é indisciplina, claro que é ignorância. Mas vai lá e olha a história da pessoa, ué. Aliás, faz melhor. Passa você por aquela experiência. Passa você por aquela necessidade de manutenção da vida mais primária e basal. Ou então você entrega a vida. Você tem essa escolha, né? Ele também tinha essa escolha. Essa visão eu passei a ter também, que você da gente saber a história do outro, sobre Calígula. Que a gente malha Calígula foi isso. Você vai pegar a história de Calígula. Ele passou por coisas horríveis. Exatamente. E processo de loucura. Exatamente. Então, quando a gente tem acesso a essas histórias, coloca a sua consciência na história. Imagina, se eu tivesse lá, o que eu faria? O que você faria?
é muito fácil julgar. Então por isso que eu falo, cuidado, ele não está escrevendo aqui por querer forçar as pessoas a julgarem os outros por indisciplina e ignorância. Só pode julgar por indisciplina e ignorância quem ama. Você faz isso com os seus filhos. Você vê os seus filhos num processo de indisciplina ou ignorância, você disciplina os filhos, você educa os filhos, você ensina os ensinamentos essenciais, tira da ignorância. É obrigação do pai e da mãe, principalmente nas idades iniciais. Você não pode mudar isso, você tem que cumprir, é uma obrigatoriedade. Ah, mas eu não concordo com o projeto familiar, eu quero mudar isso tudo. Boa sorte, cai dentro, mas cria alguma coisa melhor então, né? Então, é esse o problema que a gente está vivendo hoje. Então, temos que tomar muito cuidado. Aqui o texto não é para que nos portemos como julgadores implacáveis de indisciplina e ignorância. Não é isso. Ok? Então, o louco, só retomando a frase, é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Temos nesse domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado, a autoeliminação da harmonia mental, pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Aí, calma que depois a gente vai ter que voltar aqui. Né? Esses parágrafos são muito complicados. Diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregam-se sem resistência à perturbação destruidora, que lhes abre, por fim, as portas do túmulo. Então ele está falando claramente de um processo em que a pessoa não está, entrega-se sem resistência à perturbação destruidora, que lhes abre, por fim, as portas do túmulo. A pessoa não está cumprindo com as obrigações dela mesma. Né? A pessoa caiu no mar, começou a se debater. Ah, quer saber? Vai dar um trabalho danado nadar até a margem? Eu vou me entregar. Mas nesse sentido de entrega que ele está falando, tá? A pessoa não quer resistir à perturbação destruidora. Ela se entrega à perturbação. Tá ok? Ah, para que eu vou ficar lutando contra se eu posso me unir à perturbação? É nesse sentido, né, que ele está falando. A princípio, são meros descontentes e desesperados, que passam despercebidos mesmo aqueles que os acompanham de mais perto. Olha, chamando de meros descontentes e desesperados, na senda da dor daquela encarnação. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível, portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos, imperceptíveis frutos da desobediência começam por arruinar o patrimônio fisiológico. Isso nós conhecemos profundamente, né? Vamos continuar aqui. Que lhes foi confiado na crosta da terra e acabam empobrecidos e infortunados. Aflitos e semimortos são eles homens e mulheres que desde os círculos terrenos padecem encovados em princípios infernais por se haverem rebelado aos desígnios divinos. O cara que escreveu... Bem, não vamos entrar nesse mérito porque vocês vão achar que eu sou... Vamos lá. Preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora, pelos caprichos insensatos. Então, foi bem duro, né? É isso que você está querendo falar para gente. Exato. A dureza de passou o texto. Cada um fica à vontade. Quer escrever com dureza, quer falar com dureza, quer viver com dureza, quer observar tudo com dureza, tudo bem, ué. Cada um é livre para fazer isso. Eu tô fora. Eu tô fugindo disso. Querer enxergar tudo com dureza, eu tô fora. Eu tô fora. Não é muito minha praia, não. Eu tô fugindo disso. Não porque eu tô preocupado de ser julgado duramente, não é isso. É porque o processo é muito mais complexo, né? O processo é muito mais complexo. Então parece que fica naquele morde e assopra.
Então, vamos voltar aqui ao texto que ele fala um pouquinho antes. Diante da dor, é sempre isso, tá, gente? É sempre diante da dor, né? Qual dor? Dor moral. Por exemplo, existem vários outros tipos de dor. Por exemplo, a pessoa sempre, toda encarnação foi casada. Aí uma encarnação não vai poder casar. Ninguém quer casar com a pessoa. A pessoa não aceita não, cara. Fica no nível de revolta profunda. Então, tô falando em relação ao destino, ao destino. A pessoa não para analisar. Peraí, alguma coisa essa experiência tá querendo me proporcionar e eu não tô percebendo. Ela não tá com esse propósito de autodesenvolvimento, de auto progresso, de auto alteração. Porque também são aspectos que vai depender da maturidade do espírito, das experiências, né? Sim. Porque somos simples ignorantes. Então, ele ignora certas determinações, né, da sua trajetória. Então, mas é disso que eu estou falando. Ele não tem menor condição de conceber, ele não tem menor consciência do que ele está vivendo. Ele não tem menor condição, ele não entende isso. Ele quer viver sem obstáculo. Ele quer viver sem dificuldade. Ele não aceita morrer. E eu morrer? Isso é absurdo. Eu sou poderoso, eu não posso morrer. Várias pessoas ficam impregnadas aos quadros da existência. Ah, eu fui isso. Ah, eu sou aquilo. Cara, mas você é temporariamente para exercer um objetivo nobre, justo, correto e bom. Você não está aqui para reinar, não. Até quem é rei percebia isso. Os reis mais bem desenvolvidos sabiam disso. Eu estou com um compromisso altíssimo na minha consciência para transformar a humanidade para o bem, para o amor, para o progresso. Vários pensavam assim. Inclusive a rainha de França. Tem a mensagem dela no Evangelho segundo o Espiritismo. Rainha de França. A gente esquece disso. É lógico que é um peso danado. É muito poder numa única mão. Como é que você vai agir com esse poder? Como é que você vai controlar e vai executar corretamente? No grande turbilhonamento da vida. Porque todo mundo quer ser agradado à sua volta. Mas aqui ele está falando especificamente com a sua própria consciência. Como que a sua consciência reage diante da dor? Como que a sua consciência reage diante de obstáculo? E até mesmo, quem sabe, até mesmo com relação ao desencarne, a morte do corpo físico. Então milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora. Então, por exemplo, a pessoa vai desencarnar atropelada por um carro. Aí você, daqueles flashes, aqueles outros segundos de consciência, você olhou para a cara do motorista na hora. E para mostrar o seu corpo todo, você tem consciência que você desencarnou. E você fica revoltado com o danadinho. Aquele danadinho desgraçado me atropelou. Quantos aparecem assim na reunião de desobsessão? Milhares. Ele não entende, ele não quer saber. Ele acha que o outro é que é o agente de destruição dele. Ele acha que o outro é que é o agente de perturbação dele. Ele não entendeu que ele, diante de uma perturbação, não conseguiu se equilibrar. Ele, diante de uma condição fora das condições CNTP, condições naturais de temperatura e pressão, ele não conseguiu reagir bem. Eu quero muito desenvolver o amor e a sabedoria. Você é capaz de fazer isso diante da dor? Você é capaz de fazer isso com obstáculo? E quando vier a morte, você vai se revoltar? Tem uma mensagem de Meimei muito bonita sobre isso. Meimei é brilhante. Uma sensibilidade incrível. Escreve uma mensagem falando sobre um homem que queria muito servir a Jesus. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero te servir. Perturbou o juízo do Cristo. Essa quer me servir? Então tá bom. Eu vou botar você lá em serviço comigo. Você vai reencarnar e vai produzir a paz, o amor, a fraternidade, onde tiver. Aí ele chega, mas Senhor, eu não posso ser bonitão não, hein? Queria nascer num corpo bonitão. Aí Jesus, claro, amigo. Claro. Pedi e obtereis.
Deu o corpo bonitão. Tô zombando, né? A piada. Eu tô fazendo trocadilho de piada. Ah, claro, vai. Deu um corpo espetacular pra ele. Poxa, mas eu queria também vir com posses, né? Eu não podia vir com recurso material melhorzinho, não? Aí ele, claro, por que não, pô? Deixa comigo. Mandou ele com recurso material. Chegou aqui na Terra, ele realmente estava bem intencionado. Começou a procurar fazer o bem, fazer isso, fazer aquilo. Começou a chamar várias pessoas para amparar. Mas ele começou a observar que os amigos, as pessoas mais chegadas, só se aproximavam dele por causa do recurso financeiro. Os ideais que ele desposava, ninguém queria viver, não. Que amparar, que visitar asilo, que visitar não sei o quê, que ajudar a instituição de não sei o que lá o quê. E esquece isso, vamos fazer festa. Então só queriam ele na hora da festa. E ele continuou. Até começar a ficar em prejuízos financeiros. Aí ninguém mais estava junto dele. Até que ele sofreu um acidente. Ficou desfigurado. Começou a ficar triste. Aí aconteceu que ele teve uma doença grave. Aí ele desencarna. Desencarna revoltado. Quem foi o diabo, o miserável, o maldito que colocou isso em mim? Que eu fiquei doente, que eu adoeci, que eu fiquei revoltado, mas que desgraça. E ele vai ter com Jesus. Senhor, tentei te seguir, deu tudo errado. Essa mensagem é linda, cara. Essa mensagem é brilhante. Eu até fiquei doente, adoeci, um febrão danado, desencarnei. Essa maldição dessa moléstia me levou a desencarnar. Quem será que botou essa moléstia em mim? Aí Jesus vira para ele. Ué, fui eu. Fui eu que botei essa moléstia em você. Aí ele gelou, né? Gelou. Você não tem como operar assim no amor e na sabedoria. Você não tem como operar dessa forma. Você precisa se descobrir. E eu quero ver a sua capacidade de produzir o bem sem recursos financeiros. De pensar no bem, de fazer prece por todos, mesmo a pessoa não querendo rir e gargalhar com você nas bebedeiras. Eu quero ver você fazer isso. Eu quero ver você, diante da morte, não se revoltar em hipótese alguma, sempre mantendo sua confiança em Deus. E aí o Meimei encerra dizendo, né, que não, então o espírito percebeu que faltava muito, mas muito mesmo, para estar operando nas frequências com o Senhor. Porque para operar diretamente com Cristo não é para qualquer um. Basicamente ele resume assim. Ah, para poder que espantar as pessoas? Não! Para você, quando estiver em condições fora da condição ideal de vida que você imaginou, você entender e reconhecer qual é o ensinamento. Qual é o treinamento. Eu nunca vi alguém ficar excepcionalmente bom em treinar. Ah, vou treinar, por exemplo, para salto em altura. Salto com vara. Nessas Olimpíadas? Meu Deus, alguém já assistiu um treino desse pessoal? Vocês já assistiram alguma vez? Depois acompanhe, escolhe qualquer esporte desse de alto desempenho. Esportes em níveis de alto desempenho. De preferência, vá lá e faça 1, 2 aulas para você ver a distância de anos-luz que você está daquela capacidade que aquela pessoa está conseguindo alcançar. Somente numa atividade física. Porque existe um empenho psicológico ali envolvido. Aquele espírito está decidido a romper aqueles limites e conseguir alcançar aqueles resultados. Isso é um nível de determinação que tem que suplantar a dor. Tem que suplantar os obstáculos. E às vezes vai ter que suplantar a morte. A morte de um sonho. A morte de um objetivo. Porque às vezes a pessoa vai treinar, ela só vai ter 2 chances de conseguir a medalha. 4 mais 4, 8 anos. O corpo físico dela não aguenta mais de 8 anos. Aquele ideal dela vai morrer. Você sabendo de todo esse risco, você tentaria? Esse é o problema. Não são espíritos qualquer que está ali tentando fazer aqueles desafios. Ah, mas é uma coisa física, inútil. Nunca diga que é inútil o que você não conhece. Quem disse que é inútil? Aquela alma está se preparando para treinar e capacitar com a essência dela. Como é que você vai falar que é inútil? Está aguentando 4, 6 horas de treino. Vai lá e fica 4 horas no treino com ela. Vai lá e faz metade só do treino. Faz 2 horas só de treino. Se você aguentar 2 horas, você é uma pessoa altamente comprometida.
Ah, mas isso é um rigor físico. Rigor físico é muito difícil. Rigor físico depende do corpo físico, depende da genética. Tá bom, ótimo, muito justo. Então vamos pensar em alguém que é um pintor. Um pintor de quadro, a óleo sob tela. Quanto tempo ele levou para pintar aquela tela maravilhosa? Ele levou 6 meses. O quê? 6 meses? 6 meses. Ele pintava 2 a 3 horas por dia. Levou 6 meses pintando para terminar de pintar aquele quadro com aquele nível de perfeição. Ah, não precisa ser tão perfeito assim, né? A gente podia fazer em uma semana. Então você vai entendendo que não é o problema do quadro, não é o problema do tipo de ginástica, é o problema da alma. A alma não quer nada que vai dar muito desafio. A alma não quer nada que vai exigir superar obstáculos, superar dores. Já treinou em algum esporte com dor? Já vai lá e treina, se machuca, se lesiona. Ué, o dia seguinte tem treino. Na semana seguinte tem treino. Senhor, eu tô com uma dor aqui, eu posso parar? Meu amiguinho, não existe gelo. Você bota gelo e mergulhar na água com gelo. Não é gelo de bolsinha, não. O botar o pé na água, o botar o cotovelo na água, seja o que for, vai doer horrores. Mas só tem água. Vai queimar a sua pele. E aí todo mundo fala assim, isso não vale a pena. Já regou, né? Correu. É essa natureza que nós estamos tentando sublimar. Porque você vai precisar dessa mesma determinação para amar o próximo. Você vai precisar dessa mesma determinação para tolerar a imperfeição do outro. Você vai precisar dessa mesma determinação para perdoar as ofensas alheias. Ofensas até graves, que geram danos ao seu corpo físico. O fulano quis me assassinar, tudo bem, o que eu posso fazer? Ele está nesse problema ainda, ele acredita em agir no mal para gerar um bem. Ele está nessa frustração ainda, eu não. Eu já me libertei disso. Eu sei que isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. É esse o problema. É esse o grande problema. Senão não existiam esses recursos na Terra. Antes de condenar qualquer recurso que existe na Terra, pare e analisa o que essa alma está treinando. O que essa alma está tentando se capacitar. Aí tem a pessoa fazendo estudo de escultura. Caraca, o cara fica em pé 6 horas por dia fazendo a escultura. 6 horas por dia em pé fazendo aquilo. Animadão. Parece até que ele tomou uma cafeína padrão galáxia. E o cara tá ali animadão, felizão, 6 horas sem parar. Se ele pudesse, ele ficava mais. Então vamos parar aí. Porque não vai dar, esse assunto realmente necessita então, muita análise, né? Posso só finalizar aqui esse raciocínio? Então, sim, nós enlouquecemos como temos um problema para resolver e não conseguimos resolver. Aqui, diante da dor, ele está falando diante da dor moral também, tá? Não é dor só física, não. Dor moral. Nossa, gerei um problema, não sei resolver. É dor moral. Então o espírito desencarna com essa dor moral. Ele tem um obstáculo para resolver, ele não consegue. Se revolta com o desencarne. Aí ele começa a ficar perturbado a ponto de querer destruir as estruturas que ele acha que promoveu a dor para ele, as estruturas que ele acha que provocou obstáculo para ele, inclusive a morte do corpo físico. Você não entendeu que você está revoltado contra Deus? Por isso que ele chama aqui em cima de processo de indisciplina. Você está reencarnando num local onde você não tem, em sua essência, naturalmente você não exerce o que você deveria exercer naturalmente. Você vai ser constrangido a exercer o bem, o amor, a parar de funcionar no modo negativo, de produzir o mal, o desequilíbrio. Então, até hoje, você vai observar pessoas na sociedade sendo parabenizadas, sendo elogiadas, porque conseguiu enganar alguma coisa, porque conseguiu driblar algum sistema, que conseguiu fazer de uma maneira mais fácil, que todo mundo faz com dificuldade. Aí você pensa, ele está indo na contramão de novo. A consciência daquela pessoa está funcionando na contramão. Ela tem que se esforçar, porque sim, é difícil. Aí, em vez de ela ter capacidade de vencer qualquer tipo de obstáculo que demanda muito esforço, ela quer seguir no caminho mais fácil. Então vocês vão observar
pessoas elogiando, eu não vou citar aqui o nome, que vai parecer que é um processo de maledicência. Por exemplo, grandes nomes, por exemplo, da informática, existe uma biografia de uma pessoa muito famosa, que ajudou a fundar uma empresa de informática muito famosa no mundo, e que ele adquiriu os primeiros 100 milhões de dólares da carreira dele, ele admitiu isso numa autobiografia, roubando o sinal da AT&T, que é uma empresa americana, roubava o sinal dessa empresa, chamada Caixinha Amarela. Quem leu a biografia vai saber do que estou falando. E ele coloca como sendo uma glória ele ter conseguido esses 100 milhões de dólares dessa maneira. Pô, você estava roubando o sinal, cara. Aí você vê um monte de jovens falando, ele é um pioneiro. O cara é brilhante. Como brilhante? Ele está roubando um sinal de um lugar que já havia. Ah, mas está errado. A pessoa desenvolveu telefonia, desenvolveu telecomunicações e todo mundo vai ter que pagar por isso? Isso é um absurdo. Ah, você está se revoltando do obstáculo que é pagar para usar aquele recurso? Senta, desenvolve uma tecnologia mais moderna, senta, vai soldar equipamento dia e noite, desenvolve uma nova tecnologia e bota para vender. Por que você quer roubar a tecnologia do outro? Roubar o sinal? Aí ele fez 100 milhões de dólares e implantou e criou a nova empresa concorrente da Microsoft. Aí você fala, ué, mas que estranho. Você não está feliz porque ele venceu o obstáculo? Não, ele não venceu o obstáculo. Ele cortou volta. Ele não enfrentou o obstáculo. Ele criou um artifício equivocado, inclusive dando exemplos para a humanidade inteira, exemplos deturpados. Impregnou de inúmeras outras consciências que as acolheram. Acha que roubar o sinal é certo. Aqui no Brasil tem um monte de gente, Netcat, não sei o que lá. Pô, mas o cara é miliciano, isso aqui é um perturbado. Uai, então só porque você chamou de miliciano ele não pode. E um cara americano roubando sem ninguém ver, pode? É esse o drama. O drama são sempre os mesmos. São os mesmos abismos morais. Então, sim, inúmeras almas acolheram e se alimentam dessas experiências. E adivinha, essas almas estão completamente se tornando deploráveis, os reflexos nelas mesmas. E esses reflexos retornam para cada um de nós, com pensamentos equivocados, deplorados, como ele sendo a geratriz daquele pensamento. Então, sim, por vezes são caprichos insensatos. A pessoa quer se tornar um milionário agora. Qualquer pessoa hoje na face da Terra, se quiser ser um milionário, você conversa com as pessoas falam, só falta coragem. Você vira um milionário. Aí você fica até com medo, caramba, o que essa pessoa tá arrumando, cara? O que ele está arrumando? Não é esse o objetivo da humanidade. Como? Como que você pode chegar agora e falar, não, ela é indisciplinada e ignorante, ela não está observando a verdade, ela não consegue acreditar que viver as verdades do Cristo é a verdade. Como é que você vai empurrar isso na cabeça do outro? Então, requer muito tempo, muita experiência. A pessoa tem que fazer o seguinte, tem que querer desafiar as dores, tem que querer burlar obstáculos e ver as consequências. Ele vai ver as consequências. Tentou fazer a mesma coisa quando ele adoeceu. Essa pessoa adoeceu, ficou com um problema gravíssimo lá de um câncer. Ele quis o tratamento tradicional que já existia na Terra? Não, ele disse que ia fazer uma coisa diferente. Então existia um obstáculo para ele. Você vai ter que se submeter a um tratamento que já existe, um tratamento confiável de câncer, que certamente ia ter uma remissão e ia ficar bem. Não, ele quis desafiar o sistema, desafiar a medicina da Terra. Não, eu não vou seguir esse tratamento, porque senão eu vou ter que me submeter ao tratamento. Vocês estão entendendo? O padrão psicológico é o mesmo. Tem pessoas que estão doentes. Fulano, você está com febre, vamos tomar um remédio. Não, eu não estou com febre, eu aguento. Eu sou forte. A pessoa não quer passar pelo incômodo de ter que submeter uma medicação, de ter que submeter um treinamento, a um processo de tratamento. Não quero. A pessoa se revolta. Mas é a mesma perturbação destruidora. É o mesmo processo, só muda o assunto. A incapacidade daquela alma em se submeter é a mesma. Como é que você vai se tornar cordeiro? Você só quer ficar como leão. Então, quer entender como é que a consciência funciona, como a consciência evolui, entender um pouco mais sobre a questão da loucura, temos que entender
lá no finalzinho da Bíblia, o Apocalipse. Jesus contou, revelou para João Evangelista como consciências evoluem. Então ele deixou claro, vai ter primeiro um princípio, a pessoa vai reagir só como leão. Depois ela vai ter que começar a desenvolver a capacidade de águia. Depois ela vai começar a desenvolver os valores humanos. Depois ela vai ter que desenvolver os valores do cordeiro. Só Jesus foi cordeiro aqui no mundo. Não atacou ninguém, mesmo sendo atacado. Não maltratou ninguém, mesmo tendo todo o poder sobre a matéria e sobre o espírito. Autorizado por Deus. Não fez absolutamente nada contra ninguém. Então, somente quando a gente compreende a evolução, não adianta estudar isso aqui sem estudar a evolução da consciência humana. Como que a consciência humana sai de simples e ignorante para amor e sabedoria. Senão a gente vai achar que não tem solução. Né? Essa questão é bem delicada mesmo. Você falou tudo. Então, temos que nos abster de fazer julgamentos. Exatamente, né? Exatamente. Porque todos temos uma história, todos temos um processo de evolução. Exato. E não é igual para ninguém. Não é igual, não tem dois iguais. É muito raro. E também esse pensamento também, ele nos protege, né, Tozeles? Esse pensamento de você ter essa caridade com o outro, isso daí é de uma proteção imensa, porque nós deixamos de errar a querer julgar o outro. Não tem como. Ele não tem discernimento porque ele ainda é ignorante. Ele precisa evoluir mais. É porque a gente ficou muitos séculos acreditando que a ajuda máxima que você pode dar para quem está no erro é evidenciar o erro e chicotear o outro com o erro que ele está fazendo. Jesus não fez isso com ninguém. Com absolutamente ninguém. O que ele percebeu? O que falta ali é amor. O que falta ali é compreensão. Não quer dizer que você vai ser copartícipe daqueles crimes. Copartícipe do erro. Não é isso. É você não manifestar sentimentos de ódio, de repúdia, de repulsa para com o próximo. Ele está num problema de perturbação destruidora. Ele vai vencer esse obstáculo. Se você já está na condição que você já venceu os seus, maravilha. Ou se você não está sendo testado suficientemente com dor e obstáculo e morte nas proporções que poderia ser testado, pode ficar tranquilo, vai ser testado. Todos nós vamos ser testados. Você não vai sair desse planeta sorrindo. Você vai sair pelos processos de dor do corpo físico, todo mundo. Ah, mas eu queria muito desencarnar dormindo. Quem disse que a pessoa desencarnar dormindo, ela fica feliz do outro lado? É melhor, né? Ela não fica feliz. Oração. Vamos lá. Esse estudo deve ser ouvido outras vezes para melhor compreensão. Então vamos lá, vou fazer a prece. Senhor Jesus, rogamos a Ti nesse momento todo amparo, toda luz, Senhor, que possamos, nesse momento, levar aos nossos corações e compreendermos melhor, Senhor, todo esse mecanismo de evolução. Possamos ser mais caridosos, olhar para o outro com mais bondade, Senhor. Não julgando, mas sempre amparando. Que nós viemos nessa encarnação para isso, para ajudarmos uns aos outros, independente, Senhor, de quem seja, o nosso irmão. Agradecemos esse estudo da noite, pedimos permissão para finalizar o nosso estudo. Muito obrigada, Senhor. Esse estudo, nós vamos ter que ficar ouvindo várias vezes. Eu vou ouvir várias vezes ele, hein, Tuzé? É complicado. Um parágrafo só, hein? Oi? E é um parágrafo só. É tenso, porque quando fala da loucura e fala desses temas muito delicados, a gente tem que andar pisando em ovos, né? Eu acho que o texto ficou muito resumido, ele fica meio trotando, né? Galopando em cima do tema, o tema é muito complexo, né? A gente tem que ir com calma. Então, boa noite, gente. Ficam com Deus. Boa noite a todos. Boa noite com Deus. Boa noite. Boa noite, boa noite.